Boa tarde, pessoal. Prazer tê-los aqui com a gente hoje em mais essa live aí, nesse webinar junto com a Amazon. Estaremos começando dentro de instantes, tá? Estamos estabelecendo as conexões aqui. Já vamos começar a liberar o vídeo para vocês. O Guido da Amazon já vai estar presente, já vai começar a participar do bate-papo conosco. Hoje nós vamos apresentar para vendedores e-commerce e para franqueados de correio as soluções da Amazon no Brasil, esse plano da Amazon para o Brasil em 2020. Então a gente vai passar uma apresentação para vocês, o Guido vai apresentar para vocês os diferenciais que a Amazon vai estar promovendo nesse momento. Então a gente vai estar começando dentro de alguns instantes, tá? A gente já vai liberar o vídeo aqui para vocês. Vamos lá, agora sim. Guardando um minutinho, tá, pessoal? O Guido da Amazon já está entrando junto conosco, já vamos começar a nossa palestra. Então, assim, passar um pouquinho da dinâmica do que a gente vai tratar aqui hoje. Então, nós vamos fazer a apresentação, o Guido vai fazer a apresentação da Amazon, vai passar todos os slides aí para vocês. A gente vai mostrar para vocês a conjunção que a gente consegue trabalhar daquilo que é vendido na Amazon, daquilo que é tratado no SGP. Então, mostrar os dois lados da história, aquilo que é vendido e como ele é expedido dentro do correio. Mostrar como que vai ser feito essa expedição através do contrato próprio do cliente junto aos correios. A gente vai mostrar como isso vai ser integrado para dentro do SGP, para que a gente possa fazer a gestão de toda a logística para vocês. E no final a gente vai abrir para perguntas, tá? Para a gente discutir com vocês aí as dúvidas que forem surgindo. Via webinar, na ferramenta aí que vocês estão logados, vocês têm como ir fazendo perguntas ao longo da apresentação. A gente tem pessoas prontas para responder isso também. Eu e o Guido também vamos responder na medida do possível durante a apresentação, mas elas vão estar abertas para o final da live, tá? Guido, como é que tá aí? Tudo pronto aí? Opa, tá me escutando, Marco? Tudo certinho? Estou te escutando, Guido. Vou compartilhar aqui minha câmera também. Acho que foi. Tudo bem, Marco? Boa tarde, pessoal. Tudo ótimo. Pessoal, apresentar para vocês Guido. Guido é o gerente de novas contas da Amazon, tá? Então está aqui participando conosco hoje. Agradecer em primeiro lugar aí o Guido ter topado esse desafio aí com a gente, da gente tá levando esse conteúdo para vocês aí hoje. Guido, se apresente para o pessoal aí. Ô, Marco, obrigado pelo convite. Acho que é super legal a gente aproveitar esse período para estar realizando esses webinars, né? Uma forma da gente se aproximar um pouco dos vendedores, dos nossos consumidores. E super legal também a parceria que a gente está realizando aí entre a Amazon e a SGP. Estamos animados para o que tem para vir. Preparei uma apresentação, queria mostrar realmente para as pessoas da SGP que já estão super acostumados com o ótimo serviço de vocês, para também conhecerem um pouquinho do marketplace da Amazon. Antes de mais nada, como você me pediu para me apresentar, né? Eu até trouxe um pouquinho nesse slide. Deixa eu só ver se ele está passando certinho. Acho que foi, né? Mas, basicamente, então, pessoal, meu nome é Guido, trabalho na Amazon desde 2018, trouxe um pouquinho da minha trajetória aqui. Então, em 2018, eu entrei na Amazon Web Services, que é uma das empresas do grupo da Amazon, né, que trata de infraestrutura de TI em formato de cloud. Foi uma experiência super bacana. Lá eu trabalhava numa área de parcerias. E aí, no comecinho de 2019, eu acabei transicionando para a parte de marketplace, como realmente gerente de novas contas. Então, estou super acostumado a tratar e lidar com vendedores que ainda estão se acostumando, não só com o nosso marketplace, mas às vezes com o universo de marketplace como um todo. Então, conforme o Marco falou, fiquem super à vontade para mandar perguntas para a gente tem uma pessoa respondendo e a gente, no fim, também vai fazer um bate-papo com o Q&A, com as perguntas que vocês tiverem enviadas. Bom, basicamente, gente, eu queria, antes de começar, apresentar um pouquinho da presença global que a Amazon tem, né? Então, vocês vão ver que aqui a gente tem mais de 185 consumidores, no sentido de mais de 185 países que consomem a Amazon, seja em formato de marketplace, de Prime Video, seja em formato de marketplace. E outra coisa que é bacana também, e que acaba sendo meio engraçado, porque a gente só tem site, de fato, em 19 países, mas, na verdade, a gente atende até 185. Então, isso é super bacana, isso é super legal, porque mostra realmente essa abrangência que independe da quantidade de sites que a gente tem, né? Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 30 categorias lançadas. Inclusive, Marco, no fim do ano passado, a gente teve um novo lançamento de categorias, que considerava a categoria automotiva, bebidas e alimentos. Então, foi super legal. A gente via essa crescente na demanda de novos vendedores para estar fazendo essa venda.
E aí, para explicar um pouquinho da Amazon, eu acho que é legal que a gente consiga explicar um pouco dos segmentos que a gente atua e que a gente atende, né? Porque a Amazon realmente tem uma expansão super grande no tipo de formato que a gente atende ao nosso consumidor, e é legal que as pessoas entendam como é que a gente se relaciona com vocês, né? Então, a gente tem uma parte específica só para clientes, e aí entra o benefício do Prime, que era até um pouco do que a gente estava conversando anteriormente, como é bacana o Prime do consumidor, o frete grátis em 2 a 3 dias, então é super legal. Fora isso, a gente tem o site da Amazon como um todo, né? A parte de Amazon Video, a Alexa, que também é super conhecida no Brasil e no mundo. A gente tem a parte de 100% voltada para empresas e desenvolvedores. Então, o que a gente faz aqui, por meio da empresa que chama-se AWS, e a AWS Marketplace é fornecer serviços de TI para as empresas. Então, a gente sempre preza para tentar atender o consumidor dentro da demanda que ele coloca para a gente. A gente tem uma parte de conteúdo, que aqui o que mais se destaca realmente a parte do Kindle, né? Acho que muita gente conhece o Kindle e foi com o Kindle que a gente começou a nossa operação aqui no Brasil. E aí, por fim, mais ou menos importante, acho que nessa qual, inclusive, o mais importante é a parte de vendedor, que é por meio do Amazon Seller Center. Então, para quem não conhece, o Seller Center é a ferramenta que os nossos vendedores utilizam para estar vendendo com a gente no formato de marketplace, no formato de vendas terceirizadas, né? Então, vocês utilizam do canal da Amazon para estar realizando e divulgando os seus produtos, tá? Uma coisa que é importante falar, muita gente às vezes pergunta da Amazon, pô, mas a Amazon vai vender o mesmo produto que eu, como é que vai funcionar isso? Né? Hoje ao redor do mundo, e esse número ele está desatualizado, se eu não me engano ele é do ano de 2017, mais de 58% das vendas que a gente faz na Amazon são advindas de marketplace. Então são advindas dos nossos vendedores terceiros, né? Então isso é super bacana, vocês são de fato fundamentais para que a gente faça com que o nosso negócio gire. E mais para frente na apresentação eu vou até mostrar de fato aonde entra a importância do vendedor, em como a Amazon entende o método de crescimento dela, que é um crescimento pautado também no crescimento dos seus parceiros, que é super legal. Hoje a gente tem mais de 300 milhões de contas de clientes ativas no mundo, então realmente a Amazon, cada dia que cresce, a gente está crescendo mais. Né? Então é super bacana isso e sempre tentando atingir mais segmentos para que a gente pegue insights dos nossos consumidores em mais de um segmento, né? Bom, a parte de aqui a gente fala que ainda é dia 1, né? E por que para a Amazon a gente entende que mesmo depois de 8 anos no Brasil ainda é dia 1? Porque a gente entende que é só o começo de uma caminhada que vai ser constantemente em prol do vendedor, em prol do consumidor, para que a gente esteja sempre desenvolvendo novas e melhores soluções, né? Então, só para vocês entenderem como é que a gente iniciou aqui no Brasil, em 2012 a gente entra com a parte do Kindle e do KDP. Hoje o nosso acervo de livros digitais é gigantesco, então a gente tem a maior e melhor livraria, seja no sentido de catálogo físico ou digital. Então isso é super bacana para quem gosta de livros, né? E também para quem vende livros, que acaba sendo um lugar de muita visualização para esse tipo de produto. 2 anos depois a gente entra com varejo físico de livros, né? Também que hoje é um sucesso, conforme eu comentei, a gente tem o maior catálogo físico e digital de livros, né? Em 2016 a gente entra com o Prime Video, super bacana, inclusive para quem tem o benefício de Prime eu recomendo, tem algumas séries super legais lá, vale a pena acompanhar, um outro método que a gente tem de estar se comunicando com vocês consumidores, né? E aí em 2017 a gente inicia o formato de marketplace, ainda com poucas categorias, entendendo a demanda do mercado, entendendo a demanda dos nossos vendedores, até que em 2019 a gente tem uma expansão super grande do nosso marketplace. No fim do ano passado a gente faz o lançamento de mais categorias, entre elas, conforme eu comentei, a automotiva, a parte de comidas e alimentos. Então, hoje na Amazon, a gente trabalha com praticamente todos, se não todas as categorias, né? Para vocês terem uma noção, são mais de 20 milhões de produtos em múltiplas categorias. Então, é muita coisa que está sendo vendida. Às vezes surge aquele questionamento, né, Marco? Até, pô, mas a Amazon só vende livro? Não, hoje a gente realmente tem uma quantia gigantesca de itens, até às vezes um pouco difícil de você contar quantos produtos são vendidos no nosso marketplace. Hoje, durante a tarde, né, eu perguntei para você, um cliente me ligou, né, perguntando se a Amazon estava liberado vender pneu, né? Uhum. Foi, e é engraçado porque houve esse lançamento no fim do ano passado, então às vezes surgem essas dúvidas, e é super bacana esse espaço para a gente poder esclarecer. Então, sim, nós vendemos pneus, nós vendemos peças automotivas, que é um mercado também super importante para a parte de marketplace, né? Hoje são mais de 10 mil vendedores, fornecedores e atuam, 10 mil fornecedores, vendedores e autores que atuam em parceria, em conjunto com a Amazon. Então, realmente é muito legal. Passar aqui o slide. Deixa eu voltar.
Então, foi uma conversa que a gente teve até hoje cedo, né? De alguma forma ou de outra, como a gente se relaciona com a SGP. E a Amazon entende que o foco principal sempre vai ser no consumidor final, sempre vai ser no cliente. E a gente quer que os nossos parceiros, vendedores, integradores, eles estejam enxergando esse valor da mesma forma e com a mesma importância que nós entendemos, né? Então, a Amazon quer ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, onde qualquer pessoa possa vir e encontrar e descobrir aquilo que ela queira comprar online. E a gente entende que isso é premiado em 3 principais pilares, que seriam um preço bacana, um catálogo completo com uma opção vasta de categorias, de seleção de produtos, de potenciais vendedores, e a conveniência, principalmente no sentido de prazo, de entrega, de frete, que é aí que vocês entram super bem também, né, Marco? Ótimo. Passar. Então, como que a gente faz esse processo, né? Porque muita gente fala assim, pô, às vezes parece, para algumas empresas também falam isso, fica meio batido, mas na verdade a gente tem um processo super claro que mostra como a Amazon coloca como intrínseco o papel do cliente na construção e no desenvolvimento dos nossos processos, das nossas ferramentas e das nossas soluções. Então, o que a gente faz? A gente começa pelo cliente e a gente, a partir de analisar o cliente, de analisar a necessidade do cliente, a gente vai trabalhar em cima de uma nova solução, de um novo processo. Tá, mas como é que funciona isso em termos práticos, né? Eu vou apresentar para vocês o que a gente chama de Amazon Flywheel. O Flywheel da Amazon é o que explica o nosso método de crescimento escalável e acaba sendo um super benchmark bacana para a gente descobrir um pouco mais de estratégia de mercado. E conforme eu comecei com vocês, o cliente ele tem que estar no centro de tudo. E aí, como eu tinha falado, o que o cliente precisa, o que o cliente busca? Ele busca preço, ele busca conveniência, ele busca também o catálogo com bastante opção, com maior nível de qualidade e de alternativas que ele possa ter. Então, a gente nomeou esses 3. Então, a gente entende que um marketplace, a partir do momento que ele tem esses 3 pilares, a gente está gerando uma experiência positiva para o cliente. E aí, o que uma experiência positiva com o nosso cliente faz com que a gente tenha? A gente consegue ter o nosso crescimento. Você fala assim, pô, talvez isso não faça tanto sentido de cara. Então, eu vou explicar um pouco melhor como é que funciona o nosso crescimento. A partir do momento que a gente tem uma boa experiência, a gente entrega uma boa experiência para o nosso consumidor, a gente entende que o nosso site vai ter cada vez mais tráfego, mais visitas. Então, quanto melhor a experiência do meu cliente, mais esse cliente vai acabar divulgando a nossa página, mais gente vai acabar entrando, então a gente vai ter mais visita. E claro, quanto mais gente estiver visitando o nosso site, mais eu vou conseguir atrair parceiros, vendedores e fornecedores para estarem querendo vender comigo. Falou, pô, esse lugar entrega uma boa experiência para o consumidor, esse lugar tem um monte de tráfego, eu preciso estar lá, a gente precisa estar junto nessa. Então, é dessa forma que a gente entende que o vendedor vai acabar entrando com a gente nesse negócio. Então, vocês são super importantes, como eu comentei com vocês no começo da apresentação, a importância que vocês têm até no nosso método de crescimento, né? O que Bom, nós quanto conversamos mais mais... cedo, né, Guido? Até mostra um pouquinho da sinergia entre as empresas. Nós batemos um papo hoje mais cedo, eu e o Guido, para a gente alinhar o que a gente está conversando com vocês. E a gente, como SGP, eu mostrei para o Guido, já levantei alguns números para ele, para mostrar justamente isso que a gente faz hoje. A gente não se contenta, pensando no outro lado, eu como correio, eu ir trazer um seller para dentro da minha agência, conquistar a conta desse seller, um X número de caixas por dia e parar nisso. Eu preciso aumentar essa convergência, eu preciso fazer esse seller vender mais. É o início de a gente vir atrás da Amazon para ter esse bate-papo que tem aqui hoje. Para a gente vai ser um prazer a gente colocar novos sellers dentro da Amazon. É a conta que o Guido fez. Mais seller dentro da Amazon, um lugar que converte em vendas. É mais venda convertida, é mais caixa para dentro do correio. Então, essa sinergia é o que gira a roda e que movimenta o nosso mercado de e-commerce. A gente conseguir amarrar as duas pontas. Alguém precisa vender muito bem. Para isso, a Amazon está preparada para absorver esse seller e dar o melhor dos cenários para eles. Vendeu, vamos ter que escoar isso aí bem. E aí nós vamos trabalhar a expedição junto para vocês. Total. Não, perfeito. E a ideia do marketplace é essa, né? Para você cada vez ter menos a preocupação de administrar uma loja própria online, diminuir os seus custos e utilize de um canal que tenha abrangência como a Amazon para poder ajudar você a disseminar esse produto que você tem saída e às vezes pode estar parado porque você não está expandindo para os canais que estão precisando, para os canais corretos. Então, a gente quer aparecer como essa alternativa conjunta, é perfeito comentário, e até, inclusive, se correlaciona com a parte que a gente vai falar agora, que quanto mais vendedor eu tenho, maior o meu catálogo. Então, quanto mais vendedor eu coloco para vender comigo, mais eu expando a quantidade de produtos que eu tenho. E a gente colocou o catálogo como um dos pilares principais, né? Então, quanto mais catálogo eu tenho, quanto mais opção eu tenho, quanto mais eu me torno a loja de tudo,
melhor é a experiência do meu consumidor. Mais ele compra, mais ele visita, mais eu atraio meus vendedores, maior fica meu catálogo e assim por diante. E a gente entende que isso é a nossa flywheel. Isso ajuda também a gente a compreender como é que a gente consegue ter os nossos ganhos em escala, né? Porque quanto mais a gente cresce, mais eu consigo diminuir os meus custos em escala e assim eu ganho. E dessa forma eu consigo agregar um melhor valor para os produtos que eu vendo, para o serviço que eu estou acoplando. E também a gente comentou que o valor é algo prezado pelo consumidor, então quanto melhor o catálogo, melhor o valor, melhor a experiência do cliente. Então, é bem bacana esse formato de crescimento e demonstra a importância e o quanto a gente eleva a participação de vocês aqui com a gente, né? Bom, então aí uma pergunta também que o Marco estava pedindo para eu entrar nesse assunto, que é super importante, para que a gente entenda realmente como é que funciona para eu me tornar um vendedor na Amazon, né? Então, aqui só para desmistificar algumas coisas e também explicar melhor, o que eu preciso fazer? Primeiramente, eu posso ter um CNPJ ou um CPF. Então, eu posso ser uma pessoa física para vender na Amazon, eu também posso ter a minha empresa, tá? Uma coisa que é importante é que a gente tenha um cartão de crédito, porque é o cartão de crédito que vai ser utilizado para que haja a cobrança da mensalidade, né? E aí, já entrando na parte de mensalidade, hoje na Amazon nós temos 2 planos de venda, são eles os planos individual e o plano profissional. No plano individual, eu não tenho nenhum tipo de gasto mensal, né? Eu não tenho uma recorrência de mensalidade. Ao mesmo tempo, eu tenho um acesso muito limitado e reduzido à plataforma. E, em contrapartida, eu tenho o plano profissional, que é um plano que cobra R$19 de mensalidade, mas ele me dá todos os recursos que a plataforma da Amazon oferece. E, fora isso, eu também não tenho uma tarifa que é cobrada individualmente por produto, né? No plano individual, além da comissão, cobra-se também R$2 por item vendido. No profissional, não. Então, cada um tem o seu ponto positivo e negativo, mas acho que o mais importante que a gente estava conversando antes, né, Marcos? É que hoje, para você entrar como vendedor profissional na Amazon, nós oferecemos 3 meses gratuitos para que vocês, de fato, conheçam a plataforma, para que vocês se habituem com a plataforma e, sem dúvida nenhuma, vocês vão acabar se satisfazendo e entendendo melhor o nosso sistema e, com certeza, vão acabar querendo ficar com a gente, né? É uma forma, né, do vendedor experimentar, ele vender como CNPJ, ele vender formalizado, né? Tem muito vendedor que tem esse medo ainda de formalizar, da carga tributária ser muito alta, dele ter que emitir nota, dele não aguentar, de a margem dele diminuir. Perfeito. É bacana esses 3 meses que a Amazon está oferecendo hoje, para que você possa realmente degustar isso. Isso aí cabe no teu negócio, isso cabe na tua margem, você consegue trabalhar no formato profissional. É o período que você tem, 3 meses é um período suficiente para você botar seus anúncios no ar, para você ver a conversão de vendas que você vai ter, e aí toma a decisão, né? Não tem fidelidade, né, Guido? Com certeza. A ideia é justamente essa. A gente quer se provar pela satisfação de um vendedor na nossa plataforma. Então, a gente entende que esses 3 meses são extremamente proveitosos para que você entenda melhor os nossos recursos e adapte o seu negócio, às vezes, para um modelo de marketplace, né? Então, a ideia é justamente essa. Como é que eu faço para me cadastrar? A gente colocou o link aqui de amazon.com.br/venda na Amazon. E aí, só algumas informações que estão aqui no slide, só para eu completar. A entrega a nível Brasil. Então, é bacana que você consiga identificar o valor que você vai colocar de frete para cada região do Brasil e também que você pode publicar os itens aqui na Amazon, seja no modelo manual, que aí no modelo manual a gente quer dizer que você pode ir direto na nossa plataforma, fazer um por um, fazer por meio de planilha e também, claro, integrado, porque a gente sabe a quantidade de vendedores que trabalham por meio de integração, inclusive as APIs para homologação da Amazon são abertas para a integração. Então, a gente sempre pensa também do lado do vendedor, como é que a gente pode prezar por uma experiência bacana. E acho que, como vocês puderam ver, o que a gente mais quer é que realmente vocês conheçam a gente, testem a gente, vocês vão ver como é bacana também ter mais um canal de vendas como a Amazon, que é realmente uma gigante multinacional e referência no setor de marketplace, né? Eu falo até aproveitando isso, Guido, falo da minha experiência, fazendo consultoria em agências de correio, a gente já faz aí, eu te digo assim, pesado, sabe, divulgando muito, de um ano para cá, da metade de 2019 para cá, a gente começou, principalmente nas agências de correio no Brasil, onde a gente faz consultoria, a gente começou esse trabalho de divulgar muito a Amazon e trazer muito seller para dentro da Amazon. E o resultado que a gente tem ele é muito satisfatório. Então a gente sabe que eu tinha que essas restrições de categoria, certos clientes eu não conseguia colocar. Você me falou ali das novas categorias que foram incluídas na Amazon. Então isso abriu muito leque. Hoje praticamente qualquer vendedor que a gente visite, a gente consegue trazer para dentro da Amazon. E eu digo assim para quem está nos ouvindo, seja franqueado de correio ou seja vendedor, eu digo assim, o resultado ele começou a vir, tá? Os vendedores entenderam que assim
ele tinha que não usar a Amazon mais como mais um canal de venda, vou cadastrar meia dúzia de produto e vamos ver o que acontece. Não tem mágica também, a coisa não acontece sozinho, a Amazon é um baita de um canal para venda, mas os vendedores começaram a entender como a Amazon como foco principal. Eu vou começar a dedicar minha força de venda na Amazon, vou acreditar na potência mundial que é a Amazon e vou começar realmente a dedicar a força de marketplace que eu tenho, as horas gastas que eu tenho, o marketing que eu consumo hoje, vou começar a direcionar isso um pouco para a Amazon. E a coisa começou a dar bons resultados. Eu tenho hoje vários clientes, não é um, não é dois, tá? Em toda a região do Brasil, clientes que o principal share de venda dele passou a ser a Amazon. Isso com 6 meses, 7 meses de trabalho, que foi quando a gente começou a dar mais atenção para isso. Não, e é bacana você comentar isso, porque aqui exemplifica um pouco de quais são os benefícios a partir do momento que você vende, e talvez te ajude a explicar um pouco o caso desses vendedores que você tem que utilizaram, deixou de ser apenas um canal para ser o canal de vendas, né? Então, além dos 3 meses gratuitos que a gente tinha comentado, hoje, a partir do momento que você está dentro da plataforma da Amazon, você pode vender internacionalmente, o que acaba sendo algo super diferente, né? Você pode vender para os Estados Unidos, para o Canadá e para o México, o que é super bacana. Tem muita gente que tem esse plano, esse desejo de vender para fora, né? Ou internacionalizar o seu produto, então a gente pode fazer isso por meio da Amazon. Eu O até não sei, Guido, pagamento... desculpa te interromper, eu não sei se você tem Não, por meio de favor. cabeça esses dados. Eu li esses dias, eu confesso que eu não lembro desses dados, mas a venda do vendedor brasileiro para a Argentina e para o Canadá parece que aumentou consideravelmente, né? No ano 2019, era um número que eu tinha. Você tem mais ou menos ideia No período disso? agora de... Desculpa, eu não No ouvi o período de final. 2019, parece que teve um grande acréscimo, né, nas vendas do seller brasileiro para Estados Unidos e Canadá. Você tem um número disso, mais ou menos? Olha, eu não tenho com exatidão, mas de fato, eu que trabalho com gerenciamento de contas, eu vejo, a gente trabalha com um programa específico para novos vendedores, né, Marco? E aí a gente vê uma série de vendedores que agendam ligação comigo para a gente fazer esse programa, e ele já vem com o objetivo direto: olha, eu quero vender para fora, eu quero vender nos Estados Unidos, já tem algum método lá, tudo. E é impressionante a quantidade de agendamentos que tiveram especificamente para tratar do assunto. Então, o número exato eu não sei, mas por experiência própria de quem está vivendo muito Claro. perto essa relação com o vendedor, com o vendedor, realmente acaba sendo um diferencial super bacana, porque muita gente busca isso. O Então, câmbio não, está não ajudando estranha, muito, né? sim, e não me estranharia nada caso fosse realmente um número surpreendente, porque no dia a dia eu vejo a quantidade de gente que tem esse desejo de vender para fora, testar um novo modelo de negócio, e aqui na Amazon você está super bem-vindo como vendedor para fazer esse teste. Bacana. Outras duas coisas super legais também, Marco. Pagamento à vista, né, que a gente estava comentando. Então, hoje toda a parte financeira em si, quem vai fazer a intermediação é a Amazon de fato, mas vamos supor que um consumidor compre em 12 parcelas, todo o pagamento, o repasse para o fornecedor, no caso para o vendedor, é feito 100% à vista. Então, isso é um diferencial super bacana. E o adiantamento gratuito, né? A gente vê, às vezes, alguns lugares que você tenta fazer o adiantamento para ter um fluxo de caixa, a gente sabe o quanto isso é importante. Na Amazon, hoje, se você pede adiantamento, você não paga nenhuma taxa, nenhum juros por fazer isso. Então, a gente entende isso como um fôlego para o nosso vendedor e a gente está aqui para ajudar vocês a vender, né? Então, Para a gente esclarecer, entende Guido, a para o pessoal, importância de um pagamento à vista. esse repasse ele é mensal, é quinzenal, como é que funciona? Os ciclos de pagamento, na verdade, eles podem variar de acordo com o formato no qual você vai determinar o seu frete. Não tem exatamente como você dizer qual é o período que ele cai, mas o que é bacana dizer é que sempre que você tiver o saldo disponível, independente do ciclo de pagamento, você pode pedir esse adiantamento. Mas basicamente a gente calcula algumas questões como a lei do arrependimento, fora isso tem também o tempo de frete máximo que você coloca para envio. Então são algumas variáveis aí que são ponderadas para que você determine quando que vai ser um ciclo de pagamento. Mas como isso varia de caso para caso, acho que é importante falar a questão do adiantamento no sentido de, tipo, ainda que esteja fora do ciclo, você pode pedir um adiantamento sem precisar ser cobrado por isso, né? Então, acho Tem que é uma mais, coisa tem bacana. mais um motivo para o seller se preocupar em entregar rápido e entregar bem, né? Recebe antes, né? Perfeitamente, e aí que vocês também fazem um trabalho excelente de ajudar nessa gestão, né? Que bom. Bom, agora rapidinho, só algumas questões mais práticas. Conforme eu tinha comentado, a gente tem aqui 3 métodos principais de cadastro. Então, o cadastro um por um, que a gente chama, que você coloca cada produtinho no seu formato. Quem prefere utilizar a planilha, pode utilizar uma planilha própria da Amazon, que você mesmo baixa pelo nosso sistema.
super fácil, super intuitiva também. E a parte de integração, como a gente sabe quantos vendedores utilizam os integradores, vocês também podem fazer essa ativação do integrador e mandar seus feeds de integração aqui para a Amazon, tá? Alguns diferenciais aqui da Amazon que ajudam a gente a ser reconhecido como também uma empresa que obsessiva pelo seu consumidor, que a gente quer realmente prezar por uma experiência de qualidade, né? Então, o catálogo unificado, o que isso significa? Aqui na Amazon, quando você está publicando um produto, vamos supor eu e você, Marco, a gente está vendendo essa máquina da Nespresso, certo? O que vai acontecer? Como uma forma de facilitar a experiência de compra, a Amazon agrupa todas as ofertas iguais em um só lugar para que caiba ao consumidor escolher aquela oferta que é melhor para ele. Aí isso pode ser ponderado por tempo de prazo, preço, tempo de frete, preço de frete, preço do produto, avaliação do vendedor. Então, realmente é muito dinâmico o método que funciona um catálogo unificado, principalmente no sentido de como que aquilo é facilitado na compra do consumidor. E fica muito mais bonito, né? A gente tem números, inclusive, que a nossa conversão por ter um catálogo unificado, quando a gente tem um catálogo unificado com alta qualidade, a conversão chega a ser de 3 a 4 vezes maior, né? Então, isso é uma métrica interna nossa, então é super bacana para vocês verem como funciona de fato no termo de consumidor final um catálogo unificado. Para o consumidor final é muito mais limpo o ambiente, né? Muito mais claro dele achar aquilo que ele quer, ele fazer as comparações dele, né? Não é aquela lista enorme com 300 mil sellers, cada um com uma oferta Exato. diferente, com uma imagem diferente, com uma descrição diferente. Então mantém-se um padrão, né? Exato. A ideia é exatamente essa, Marco, é que você mantenha um padrão para que você realmente busque uma oferta pelo valor que ela quer te agregar, né? E não às vezes pelo posicionamento no qual ele está ou por fotos diferentes. A gente agrupa tudo isso para deixar uma competição de fato que seja justa, mas principalmente prezando pela experiência do nosso consumidor, né? Então, aqui a gente até coloca uma dica bacana, Marco, que para as pessoas que adicionam um para um, uma coisa super legal, até para facilitar essa questão da página única de detalhes, se você jogar na parte de adição produto o EAN, o Asing do produto, enfim, às vezes se você colocar o título até, ele já te faz uma associação com aquela página e você consegue publicar o seu produto assim, em questão de 5 minutos, porque aí você só coloca o seu preço, o seu estoque e o seu SKU. Então, acaba sendo super simples. Às vezes, o processo de você criar toda uma página de produto é algo que você não quer perder esse tempo. Na Amazon, se o produto já estiver no nosso catálogo, é muito simples e muito efetivo você fazer essa publicação. Simplifica, né? De repente, isso até a dia do seller ter que contratar um integrador, ter que bolar alguma outra maneira, né? Um para um ele é dinâmico, né? Pois é, e a gente sabe que tem muitas pessoas que às vezes utilizam do marketplace como mais um modelo de negócio. A gente quer que vocês prestem, estejam ativos aqui, mas a gente tenta fazer diversos métodos para que o seu tempo seja sempre otimizado, né? Aí a gente tem também o formato de planilha, conforme eu falei para vocês, você pode fazer o download da planilha sem nenhum problema. Você completa as informações obrigatórias e faz um upload massivo. Com isso, você pode publicar de uma vez até mais de 1.000 produtos. Então, é um método também bacana que o vendedor pode conhecer. Por integração, mais simples ainda, porque normalmente quem tem a integração já tem os produtos habilitados no integrador, você entra nas suas permissões de usuário, faz o acesso entre integrador e Amazon, e aí você manda seu feed de integração. Então, é super simples também. Praticamente todos os integradores do Brasil estão integrados com vocês, né? Eu desconheço algum que tenha grande participação no mercado que não esteja com vocês. Então, você que é seller e está nos ouvindo, você praticamente está pronto para vender na Amazon. Fazer teu cadastro, pegar aquilo que você já tem anunciado, aquilo que você já tem formalizado e subir para a Amazon. E sabe o que é legal também, Marco? As APIs de integração aqui na Amazon são 100% abertas, né? Então, às vezes, quem tem desenvolvimento próprio e quer tentar fazer essa integração, você pode tentar fazer a sua integração direta sem necessariamente precisar de um integrador. E se tiver um integrador que ainda não está 100% sendo homologado, basta abrir um case com ele, às vezes pedir essa integração, porque é algo super simples de ser feito, ainda mais para quem trabalha na área, né? Então, é super bacana. Parte de frete, né? E conforme a gente comentou ali no começo, você precisa designar para o Brasil todo e o vendedor vai ter a liberdade de conseguir colocar os valores que sejam adequados para o negócio dele. Né? Então, você que vai definir o tempo estimado de recebimento do pedido, o preço que vai ser cobrado, e aí entra um pouco do que a gente comentou, da importância de você conseguir fazer isso da melhor forma possível, de uma forma assertiva, na qual seja positivo para o consumidor, seja positivo para você e que haja um bom alinhamento. Né? Isso é fundamental.
Então, eu até brinquei com o Marco no começo, que eu falei, eu acho que nesses casos o combinado não sai caro, né? Então, é importante que o consumidor sempre esteja alinhado em relação a preço, em relação a prazo, e aí, de novo, entra a importância também, às vezes, trabalhar com uma plataforma como a SGP, que consegue te ajudar a fazer essa gestão, né? Agora, a Guido, parte da... me permite um parênteses nisso aí. Eu estava Por conversando com o Guido favor. mais cedo, até para a gente entender bem como funciona hoje. É muito legal da parte da Amazon isso, que eu acho que ela é o único marketplace no Brasil que está fazendo isso, que é flexibilizar o frete. O frete é a escolha do vendedor. O vendedor vai escolher o que for mais dinâmico para ele, aquilo que tem o melhor preço, tem o melhor prazo, tem uma taxa de entrega melhor, tem uma taxa de incômodo reduzida, uma taxa de evolução reduzida. E aí eu falo muito para os franqueados que estão nos ouvindo hoje. Então fica muito bacana a gente desenvolver um trabalho junto com a Amazon, aquilo que vocês já sabem que a gente faz no dia a dia, independente do canal de venda do cliente, que é ajudar o cliente a ter o melhor contrato possível com o correio, ver em que tabela ele se encaixa. É um absurdo o número de vendedores hoje que eu visito no Brasil aí, que ele está num contrato muito abaixo do que ele poderia, pelo que ele já gasta, pelo que ele já consome com o correio. Então você hoje propiciar para um seller, você mostrar para ele que ele pode ter um contrato muito vantajoso com o correio está entregando muito bem, mesmo no período de pandemia. Antes estava excelente, o correio está entregando praticamente metade do prazo que ele divulga, pela questão da indenização, que todos conhecem. Então, hoje o prazo está muito bom. Então, quando você dá essa liberdade para o vendedor, na formulação preço mais frete, que é a questão do catálogo único que o Guido comentou, eu tenho toda a chance de eu pular na frente. Quando eu vendo um produto a R$ 100, o Guido vende a 105, mas eu tenho um contrato mais favorável com o correio, muito provavelmente eu vou pular na frente do Guido ali, para eu ter uma exposição melhor do meu produto, eu ter uma chance maior de convergir a venda, porque eu tenho um frete mais competitivo do que o Guido, no exemplo que eu estou dando para vocês. Então, eu acho que é uma liberdade muito bacana para que a gente, proprietários de agência, a gente consiga divulgar muito isso e trazer muito seller para a Amazon. É a chance de a gente fazer a conjunção de um grande canal de venda, de um grande marketplace com uma boa logística de correio, utilizando as ferramentas do SGP e utilizando a melhor condição de frete possível para o cliente. Hoje a gente tem como brigar muito para que o seller passe a ter um contrato muito mais vantajoso do que ele tem, na grande maioria dos casos. E essa parte que você comentou de como às vezes eu posso me beneficiar por ter um frete que está bem estruturado, com prazos assertivos, com um valor assertivo também, é o que entra muito nessa parte de oferta em destaque. Por quê? Vamos retomar o exemplo que eu havia dado da Nespresso. Vamos supor como que eu e você a gente está vendendo a mesma máquina, mas quem que vai estar ganhando essa oferta que a gente chama de oferta em destaque, né? O que seria a oferta em destaque? Como vocês podem ver aqui na tela, existe aqui um vendedor que eu posso comprar diretamente da loja dele. Mas não é só ele que está vendendo esse relógio. A gente tem mais de 19 pessoas vendendo. E aí, sempre vai ter um vendedor que vai estar tendo essa relevância como um método também da gente beneficiar quem está trabalhando bem com a Amazon, né? E aí, quais são os critérios que são utilizados? Aí, só reforçando, essa seria a oferta em destaque, né, que fica à direita da imagem. Quais são os critérios que a gente avalia, Marco, para você ver como o seu comentário foi bem pontuado? Quem tem um frete que seja a gente considera que o melhor frete, então nisso a gente entra nas questões de preço, entra nas questões de prazo, por isso é tão importante a gente ter esses valores com assertividade. E o que é mais legal também, vamos supor que eu tenho um consumidor procurando por uma oferta aqui em São Paulo e eu tenho um consumidor procurando por essa mesma oferta, por exemplo, em Salvador. A nossa oferta em destaque ela vai ser dinamizada de acordo com o prazo do seu frete, por exemplo. Então, se você tem um frete mais bacana para Salvador e eu tenho um melhor para São Paulo, talvez você ganhe oferta em destaque em Salvador e eu em São Paulo. Mas não é só isso que também é ponderado. A gente tem a parte de atendimento ao cliente, então vendedores com um bom desempenho, uma boa avaliação, e aí entra muito da nossa essência, que é de atender bem o consumidor, de ter o consumidor como nosso ponto focal. Então é importante você ter boas avaliações, isso também é ponderado. É ponderada a questão de você ter estoque disponível e também a parte de precificação competitiva, tá? Então não é necessariamente assim, vou fazer frete grátis, vou fazer tudo de 2 a 3 dias, vou fazer meu produto a custo zero. Cara, não é assim que funciona. A gente permeia todos esses pontos para que seja algo equilibrado e saudável e que haja uma competição que seja realmente justa por essa oferta em destaque, né? Então, Eu colocar tem... tudo lá embaixo não garante que eu de Curitiba vá vender para o Paraná inteiro, né? Você pode tomar algumas vendas minhas, né? Fora isso, Marco, eu acho o perigo disso às vezes gerar um atendimento ruim para o consumidor, e aí você ter uma avaliação ruim.
Eu acho que realmente não vale a pena. Eu acho que é interessante que você saiba ponderar esses quesitos, porque tudo isso é relevante, né? Entra um pouco no que a gente comentou. É valor, é conveniência e é catálogo. Então, se expande, né? Não é uma coisa fixa. Então, é super importante que você saiba trabalhar em cima desses pilares, né? Marco, eu acho que a princípio de apresentação é isso, tá? Queria agradecer a presença, mas acho que a gente tem aí algumas perguntinhas também, né, para Vamos dar uma responder. olhada. Tá com o painel aberto para você Vamos aí, dar uma Guido? olhadinha. Oi? Tá com o painel de perguntas aberto aí? Tá aberto aqui. Vamos pegar aqui algumas que estão fazendo. É, Vamos dar uma olhadinha. Tem boa parte das perguntas, né, Marco, que já estão sendo respondidas pela nossa equipe. Então, tô pulando essas para que ó, o Robson perguntou aqui sobre os percentuais de comissão da Amazon, tá? As nossas comissões, elas vão variar de acordo com as categorias, tá, Robson? Então, é difícil eu te falar com assertividade, porque são muitas categorias. O que eu recomendo você fazer, entra no site que a gente passou de cadastro, tá? Que é o amazon.com.br/venda na Amazon, que lá você vai ter uma lista de todas as categorias vendidas e a comissão que é cobrada por categoria. Então, eu recomendo você dar uma olhadinha lá, também porque de cabeça é difícil lembrar, e às vezes pode ser complicado, eu vou falar alguma informação aqui que está errada. Prefiro que você veja lá, porque ali está certinho. Vamos dar uma olhada se a galera está mandando alguma pergunta. Para mim, ele travou um pouco as Ah, essa aqui perguntas é. aqui, tá? Se conseguir lendo aí, a gente responde Não, junto. Travou as perguntas para mim. fica tranquilo. Fica tranquilo, sem problemas, ó, Marco. Tem uma aqui bacana do Giovanni Zanin, que ele pergunta se a gente disponibiliza canais de tutoriais para esclarecer dúvidas e orientar novos vendedores. Não sei se eu comentei com você, Marco, mas a gente tem um recurso super bacana na nossa plataforma que chama-se Seller University, né? Traduzindo que seria a Universidade dos Vendedores. Então, o que a gente fez lá? Hoje a gente tem uma série de videoaulas e materiais didáticos que a gente desenvolveu para os nossos vendedores como um método dele conseguir ter uma educação visual de como funciona a nossa plataforma. Fora isso, a gente tem também o nosso Seller Support, que é um Seller Support super responsivo. Você pode abrir um caso específico de acordo com a dificuldade que você está tendo. Então, para orientar os vendedores, eu sempre recomendo esse contato com o suporte ao vendedor e também assistir aos vídeos da nossa Seller University. Ótimo. Tem uma pergunta ali, Guido, que apareceu aqui para mim, mas não aparece para mim quem foi a pessoa que perguntou. Se vocês Certo. pretendem fazer alguma parceria com a rede franqueada dos Correios. Eu até, se você me permitir, eu vou responder isso um pouquinho antes. Isso não existe nada fechado entre a Amazon e a rede franqueada do Correio, tá? O que a gente está buscando como êxito, como SGP, é justamente fazer isso de uma forma ou outra, tá? Por mais que não seja ainda uma questão oficial, Amazon para a rede franqueada do Correio, o que a gente está conversando já há dias com a Amazon, já para combinar esse webinar aqui com vocês. A Amazon sabe o que a gente tem hoje de cliente, então o SGP hoje, para quem não sabe, a gente tem 29 mil vendedores de e-commerce, são 29 mil vendedores diários que acessam o nosso sistema, então não são vendedores sazonais que acessam uma vez ou outra, então são pessoas que vendem todo dia, pessoas com movimento, já com seu e-commerce maduro, vendendo todos os dias. A gente, naquele âmbito da gente vir buscar fortalecer os vendedores, a gente já indica a Amazon há muito tempo para os vendedores, independente de qualquer parceria que a gente tinha ou não com a Amazon. A gente fez agora a nossa integração com a Amazon, a gente está fazendo testes internos, ela vai ser liberada nos próximos dias aí já para todo mundo, tá? Para todas as agências. O que a gente busca com isso? Começar a estreitar mais esses laços. A gente está participando hoje de um webinar com a Amazon. A gente conseguir disponibilizar com a Amazon essa questão que ela abre para a gente que pô, o cliente pode postar da forma que ele quiser. A gente traz isso para o correio dependendo do nosso trabalho. A gente só depende o quê? Nós, como fomentadores de sellers, a gente como agência de correio, como comercial das agências, como consultoria, como sistema de postagem, a gente tem uma abrangência muito grande e a gente, graças a Deus, hoje a gente é muito ouvido pelos sellers. Então, quando a gente consegue mostrar para o seller, ele vender na Amazon, utilizando o correio junto com o SGP, a gente vai mostrar números verdadeiros, vai mostrar o que é o ambiente real, vai mostrar que a coisa funciona.
a gente começa a trazer boa parte das vendas da Amazon para dentro do correio. A Amazon preza por uma boa entrega. Quando a gente sabe que o correio está entregando bem hoje, eu consigo oferecer um preço competitivo, um prazo competitivo, não tem por que esse seller não vender pela Amazon e postar através do correio. Essas integrações que a gente está fazendo do SGP com a Amazon é para facilitar isso. Ele tem que vender na Amazon, isso tem que cair automaticamente no SGP. Você, como agência de correio, saber que algum cliente teu vendeu na Amazon antes de você coletar dele. Eu tenho que ir lá como agência de correio, coletar na casa do Guido, já sabendo que ele vendeu 10 produtos pela Amazon hoje, eu já sei quem são os destinatários, etiqueta gerada com sucesso, eu chego com isso dentro da agência, valido e mando embora. Tudo isso eu estou fomentando aquilo que o Guido comentou, para que esse seller venda mais e todo aquele ciclo vicioso do bem lá, ele vende mais, é mais catálogo, ele entrega melhor, isso vai trazer resultado para todo mundo. Então, o que a gente está fazendo nessa aproximação com a Amazon é estabelecer essa parceria comercial. A Amazon tem total interesse que nós, empresa de tecnologia, empresa de logística, agência de correio, o correio como órgão federal como um todo mundo faça funcionar essa roda, a Amazon vai colher os frutos dela com isso também. O Marco tinha uma série de perguntas aqui em relação a isso. Acho que a explicação foi perfeita para o que ficou faltando. Teve só um comentário aqui, como você é especialista, eu vou deixar você responder. Inclusive de um vendedor que já trabalha, é cliente de vocês e já trabalha comigo na Amazon, que é o Gustavo do Gucci Calçados. Ele falou quando que vai normalizar as entregas no Rio de Janeiro, porque a coisa tá feia para enviar para lá, né? Bom, o Rio de Janeiro sempre foi um calo na logística, a gente sabe que tem alguns problemas lá, a entrega lá tem muita área de risco, é uma questão que não envolve, infelizmente, né, muito correio, só logística, é a questão de segurança, Sim. a pandemia agravou mais isso, então tem muita área de risco, onde o correio, transportadora nenhuma entrega, então tem muita entrega a retirar dentro da agência. Isso é um problema muito mais de segurança do que logística. Para vocês terem uma ideia, como eu sei o que eu estou falando, nós temos uma agência de correio própria nossa no Rio de Janeiro, tá? E a gente sofre muito com isso também. Você imagina assim, se você sofre para mandar tudo para o Rio de Janeiro, imagine a gente como agência de correio tem que despachar tudo para sair de lá. A gente também tem esses problemas. A coleta tem problema, a questão de roubo de carga é grande no Rio de Janeiro. Então são problemas que eles são muito mais de segurança do que logístico. Eu posso dizer para vocês, o Correio está fazendo um trabalho muito grande no centro de tratamento do Correio em Benfica, no Rio de Janeiro. O Correio melhorou muito de 2018 para cá, sabe, ele modernizou as docas, passou a colocar câmera em tudo, a questão de segurança foi muito melhorada, o prazo hoje do que é postado no Rio de Janeiro, ele melhorou muito. É o ideal? Não é o ideal. Como que a gente sabe disso? Pelo SGP eu consigo monitorar tudo que sai do Rio de Janeiro, dos clientes que eu tenho lá e vão para qualquer lugar do Brasil, como eu consigo monitorar, por exemplo, o que sai da minha agência aqui em Curitiba e vai para o estado do Rio de Janeiro. Então eu consigo medir esse percentual de efetividade de entrega. E eu posso garantir para vocês, ele está aumentando todo mês, tá? Então está sendo feita uma grande força-tarefa. Essa questão do prazo que o Correio estendeu para diminuir o número de indenização, ele também vem com a questão de roubo, a questão de não entrega, a questão de entrega fora do prazo. Então, cada entrega mal efetuada dessa, o Correio tem que indenizar, tem que botar a mão no bolso, algo que não é bom para ninguém. Então, está sendo trabalhado, isso tende a melhorar, tá? Não, bacana. E a Ariane aqui está perguntando também, Marco, uma coisa que eu acho bacana, até para a gente repassar esse conhecimento para os vendedores, está perguntando dentro do correio, quem que pode ajudar ela na parte de conseguir saber os preços de tabela que ela vai ter nas entregas, quem que seria o contato adequado ou o local para ela pegar essa informação? Claro, vamos lá. Essa é uma questão bem importante dessa aproximação que a gente está buscando com a Amazon. O que acontece? A Amazon, como o Guido falou, então vocês podem subir uma planilha de frete para a Amazon, onde eu digo que eu de Curitiba para São Paulo, meu pack custa R$ 15. Um exemplo hipotético para vocês, tá? Primeira coisa que tem que fazer antes de subir essa tabela para a Amazon é entrar em contato com a agência de correio, pode entrar em contato conosco, tá? Se vocês forem no nosso Instagram, tem todos os nossos e-mails, telefone, WhatsApp, para que a gente busque auxiliar vocês a ter o melhor contrato possível. Como eu comentei ali na fala do Guido no começo, por que eu vou subir uma tabela para a Amazon dizendo que Curitiba, São Paulo custa 15 se custa 13? Naquela questão do catálogo único que o Guido comentou, já imaginou quanta venda você pode perder por causa de R$ 2 de frete? Que alguém vai comprar o produto do vizinho, não vai comprar o teu, e não é por uma coisa que você não pode oferecer. Muitas vezes é por uma coisa que você está oferecendo errado, porque você não teve essa instrução. Eu entendo muito o lado de seller, é complexo analisar as tabelas do correio. Hoje você pode ter N faixas de contrato com o correio, aí existe o corredor de negócio do correio, o que é interior, o que é capital, o que é cidade com maior volume postal. Fazer essa conta na mão é humanamente impossível, ninguém vai fazer.
A gente vai começar a fazer agora uma questão de subir essa planilha de formato automaticamente para os marketplaces, onde eu vou entender o quê? O teu contrato, você colocar no SGP, esse é meu contrato, esse é meu cartão de postagem. Eu vou entender que tabela você se encontra e vou gerar essa planilha para você subir ela de forma exata. Você não pode, por exemplo, me dar uma medida errada. Eu não posso dizer que um produto mede 20 centímetros quando ele mede 18. Então, pô, se ele mede 18, vamos colocar 18. Se está na tabela diamante, ouro 4 do correio, não vamos dizer que você está na ouro 3. Eu vou estar precificando errado também. Então, o que a gente busca com isso é você subir a tabela mais competitiva possível para dentro da Amazon. Então, assim, contem com a gente, nos procure. O caminho mais fácil da gente divulgar aqui, vão no nosso Instagram, mandem um direct que a gente entra em contato, nossa equipe comercial, e nos procure para a gente entender o volume postal que você tem com os Correios hoje e que tabela você pode alcançar. Eu vou dizer por experiência própria, tá? Eu estava comentando com o Guido antes da gente começar, nos meus últimos 2 anos e meio, 3 anos de consultoria, eu faço o Brasil inteiro, eu visitei, a gente levantou aí esses números, eu visitei aproximadamente 3.000 clientes finais, 3.500 clientes finais. Isso são visitas não de bate-papo de 5 minutos, é de ficar 1 hora, entender como o cliente trabalha e tentar achar a melhor solução para ele. Eu posso garantir para vocês, eu nunca anotei isso, mas pelo dia a dia a gente consegue ter uma noção. E eu acho hoje que mais de 60%, 70% dos vendedores e-commerce do Brasil não utilizam todo o seu potencial no correio. Ele está numa, 2, 3, já peguei casos de 6 tabelas abaixo no correio do que ele poderia estar pelo que ele gera. Então você visita hoje um cliente que gasta 50 mil reais com correio e está numa tabela de um cliente que gasta 2. Às vezes é muita falta da agência poder instruir esse cliente. Ó, meu amigo, eu vi pelo SGP, você está numa média estável de um gasto com o correio, agora é permitido você subir para uma tabela melhor. Porque essa tabela não implica em risco para você, vendedor. Quando você sobe para uma tabela, por exemplo, que ela tem um comprometimento mínimo de 20 mil com o correio, se você tiver um problema, como foi agora a pandemia, um problema com o fornecedor teu, as tuas vendas vão cair por algum motivo, você pode no correio voltar uma tabela para trás, 2 para trás, para você não ter que pagar essa complementação no final do mês. Então eu gastava todo mês 20 mil com o correio, vi que a coisa vai diminuir, volto para uma tabela de 2 mil reais com o correio, então gastei 3 mil, vou pagar 3 mil, gastei 4, vou pagar 4, gastei 500 reais com o correio, vou pagar 500. Então essa escalada de tabela no correio hoje é muito simplificada para fazer, justamente para poder dar essa margem do seller conseguir trabalhar para cima e para baixo. Mas o ideal é isso, sempre busque para trabalhar na tabela mais adequada. Cara, tá sendo um aprendizado até para mim, Marco. Muito bacana saber dessa Legal. flexibilidade de formato. Não, super bacana mesmo. E a gente vê que às vezes tem alguns vendedores que. E esse é o tipo de assunto, eu vejo isso no dia a dia, que faria total diferença no sentido de negócio, né? Faria total diferença no sentido de organização processual, de como vai funcionar a sua logística, e no fim do dia vai ajudar ele no bolso, né? Que acaba sendo um ponto muito importante atualmente. Então, é realmente muito legal sobre essas informações. Eu estava dando uma olhada nas perguntas aqui, Marco, mas acho que por hora encerrou. São algumas perguntas que a gente acabou passando já. Eu só queria reiterar a importância da questão dos 3 meses, né, que a gente havia comentado. Pessoal, sintam-se super à vontade para entrar na nossa plataforma. Aproveitem esses 3 meses gratuitos, vejam como funciona toda essa parte de integração com a SGP também, que está funcionando super bem. Então, e aproveitem porque a gente ainda está no dia 1, né? Então, a gente está começando agora e comecem o quanto antes na Amazon a vender, porque realmente a gente tem um potencial super grande e a gente quer fazer coisas grandes no Brasil também. No ano passado nós lançamos o Prime, esse ano tem alguns outros lançamentos que ainda vão fazer bastante barulho. Então, a ideia é que a gente esteja sempre otimizando os nossos serviços, processos, o nosso marketplace, para que seja atrativo para vocês e principalmente para o consumidor final. Essa questão do dia 1 é muito bacana. Eu vi o ano passado no e-commerce Brasil, online, o Jeff Bezos, o proprietário da Amazon, falando da questão do dia 1, quando foi implementado isso. É muito legal a história. Isso cabe muito bem para seller que está nos ouvindo, para dono da agência de correio que está nos ouvindo. Sempre é hora da gente mudar, da gente começar, a gente melhorar os processos. Assim, vamos divulgar muito isso, mostrar o poder que tem. Eu vejo assim, um poder fantástico, assim, naquele exemplo que o Guido deu. Por que que hoje um comprador de Salvador ele não pode comprar de mim em Curitiba? Ele obrigatoriamente tem que comprar do Guido em São Paulo? Isso não existe mais. No catálogo único, eu com frete bacana, eu vou provavelmente passar na frente do Guido que não foi bem instruído e não tem um frete competitivo. Eu postando isso de forma rápida, o Guido deixou bem claro, a Amazon vai analisar.
Então, o Marco e Guido são idênticos em tudo, mas o Marco posta um pouquinho mais rápido, o Marco vai passar na frente do Guido. Isso é um interesse óbvio. A Amazon, ela ganha comissão disso. Ela quer mostrar quem converte mais. Entendeu que o Marco é o melhor seller, o Marco vai aparecer sempre com destaque. A Amazon quer mostrar quem converte. Agora, o Marco é um péssimo vendedor, o Marco não entrega, ele vende o que ele não tem estoque, a postagem dele demora muito, ele tem muita reclamação. Eu posso vender o produto pela metade do preço, a coisa não vira. Essa questão de seller se garantir só pelo preço, como existia, vamos dizer assim, uns 4, 5 anos atrás, no boom de marketplace, isso eu vejo feedback dos próprios vendedores, isso está acabando. Aquela guerra ferrenha de preço ninguém aguenta mais, a coisa não torna sustentável. Eu vender produto com 2% de margem, eu vou deixar compradores felizes, eu vou faturar um monte, mas não vai sobrar nada no meu bolso. Então, essa política da Amazon é muito legal. E assim, para finalizar, pessoal, acho que a gente expôs aqui o que a gente gostaria de expor para vocês. Acredito que tenham sanado as perguntas aí. Agradecer muito aí a parceria do Guido e da Amazon aí conosco. A gente vai estreitar muito esses laços ainda, tá, pessoal? A gente vai buscar muitas novidades aí para isso e mostrar que a gente está à disposição. Tá? A equipe da Amazon, o Guido, está colocando à disposição, ele é o gerente de contas, então qualquer seller que entrar, provavelmente em algum momento vai falar com o Guido ou com o time dele. A gente, como SGP, vamos integrar o que você vender na Amazon, a gente vai escoar isso da maneira mais rápida, mais barata e mais produtiva possível. Essa sinergia, como eu disse, entre as empresas, a gente tem um bem comum aí, a gente quer que os sellers vendam muito. Não vendeu, a Amazon não ganha o dinheiro dela, a gente não recebe caixa dentro do correio, não funciona para ninguém. Essa força-tarefa aqui tem um único interesse, que todo mundo venda e venda muito. Feito, Guido? Perfeito, Marco. Queria agradecer aí o convite. Super legal falar com você, o papo que a gente trocou hoje cedo e agora também, sempre uma forma da gente não só divulgar, mas principalmente acabar conhecendo mais, né? Evoluindo mais, tendo mais experiência. Então, super bacana o papo. Obrigado pelo convite e espero que a gente possa fazer mais vezes. Vamos sim, com toda certeza. Já vamos começar a pensar na próxima, aí o período Ah, exige com isso. certeza. E estamos à disposição, tá? Obrigado, pessoal, que estava nos ouvindo. Valeu, gente. Um abraço. Muito obrigado. Valeu, Marcos. Um abraço. Obrigado. Até, pessoal.